Doutora, prazer em tê-la aqui também. E a minha pergunta vem muito do que aconteceu na semana anterior aqui ao nosso programa. Os sites, os portais, os jornais, todos colocaram para os telespectadores, ouvintes e leitores a morte do goleiro da Alemanha, que já estava pré-convocado para a Copa do Mundo 2010. Um rapaz novo, um atleta novo e que já tinha conquistado tudo na vida. E a minha pergunta para a senhora, doutora, é em relação à depressão desses atletas considerados tops de linha, considerados capazes e competentes no que fazem e principalmente heróis, porque a criança que vê o goleiro pegar a bola, o tenista dar uma raquetada legal, eles se tornam heróis para ele. A parte física nem se fala. O que é que leva à depressão para um atleta de ponta que já conquistou tudo? O que é que acontece até chegar a vida de fato, o suicídio? Bem colocado, né? Você falou assim, o que leva um atleta de ponta com tudo, financeiramente bem, próspero, a ter depressão. Mas é importante parar para pensar, analisar que esse atleta, ele tem emoções, ele tem uma mente, ele tem problemas emocionais e, de repente, a questão financeira ou a questão da prosperidade em termos mundiais não diz nada. Ele pode estar passando por um problema realmente ou afetivo, familiar, e isso abala. Agora, é importante também ressaltar que, quando você falou anteriormente sobre a liderança, então, isso daí é muito importante. Quem é que está por trás desse atleta? Onde é que ele está trabalhando? Qual é o líder? Que poderia ter detectado essa causa. Quer dizer, muitas vezes ataca o problema e não a raiz do problema. Quer dizer, isso é importante, a nova liderança, a liderança servidora, que poderia ter visto, analisado e ter dado um respaldo. Ele procurar justamente fazer uma terapia, a questão de detectar as emoções dele, do comportamento como ele estava, porque depressão, que foi falado anteriormente, é uma questão do humor, da bioquímica, dos neurônios, tudo bem. Mas também, como é que ele estava já chegando lá no local de trabalho? Então, isso é bom se repensar, né? Então, no caso, assim como esse jogador teve esse problema, outros também acabam aderindo a outros tipos de fuga, como a bebida, droga, farra. Então, todos esses fatores, às vezes, num ambiente de trabalho inadequado, também podem interferir nessa questão dos resultados. Se eu entendi bem. Partindo desse propósito, como é que acontece, no caso de crianças, como ele está dando aí, ao exemplo, que esse final de semana tem o Campeonato Brasileiro de Saltos Ornamentais. A interferência do pai no resultado, na pressão, no desempenho, de se superar, isso também pode piorar o rendimento do atleta ou do garoto? Com certeza, porque o pai também é líder. Cada um de nós somos líderes. Então, pais, educadores, e nós temos aquela imagem, né, que o líder é o presidente de uma empresa, pode ser do meio de comunicação, ou então é o diretor de uma instituição. Não, líder somos nós. Com certeza o pai pode influenciar, se ele exercer o poder, porque há a diferença entre a disciplina e a questão da liderança. Autoridade? Então, autoridade. Não, autoritarismo. Eu queria aproveitar o gancho aqui e perguntar à doutora, assim, a opinião, assim, no sentido, por exemplo, eu passei a minha vida toda ali dentro daquela Vila Olímpica, fui atleta durante muitos anos de polo aquático, depois fui técnico da seleção durante muitos anos, então tive sempre uma convivência muito próxima de atletas, de técnicos e de pais de atletas. Então eu pergunto à senhora, não é importante, por exemplo, que exista sempre o momento do técnico
eu, atleta, o que eu estou querendo dizer? Nós vemos, às vezes, porque o esporte de alto rendimento, ele é difícil, o seu filho chegar a um topo. O que é topo? É dizer assim, ó, meu filho está participando de competição nacional e ele está entre os 8 do Brasil. Pronto. Isso aí é o que diferencia você de ter direito à Bolsa Atleta e uma série de coisas. É resultado. Então, o que a gente vê é que, talvez em função desse desmando de violência, de tudo, os pais têm tanto cuidado com os filhos, que é para ter mesmo, que demora a alcançar que seu filho é um atleta de alto rendimento. E ele precisa ter aquele momento com o seu técnico. E o que a gente vê? São interferências que não é de má vontade, não é de má fé, é falta de conhecimento, ou não sei, de segurança, mas que eu pergunto à senhora, não é importante que haja o momento do técnico com o atleta sem a presença dos pais durante o treinamento? É importantíssimo. Agora é necessário que o líder tenha uma reunião prévia com os pais, colocando o que o senhor acabou de ressaltar, e pedir, pedir aos pais que eles, com certeza, levem seus filhos, mas ficar a uma distância adequada, onde eles possam ficar mais à vontade. Porque essa reunião tem a participação. Porque, veja bem, o rendimento, a performance, o que vai acontecer no final, né? O produto final, o objetivo final, que é o ganhar, tem que ter toda a participação, tanto do técnico como dos pais e do atleta. Não pode ficar separado. Os pais têm aquela super proteção e o técnico apenas colocando a técnica, ao que vai requerer do atleta. E o atleta ouvir o técnico, mas ao mesmo tempo tem uma comunhão com os pais. E aí vai gerar o quê? Conflito. Ô Kleber, hoje aqui no nosso estado, quem você... Na verdade, os saltos ornamentais não é muito divulgado, não tem muitas competições durante o ano. Quem você poderia destacar aqui no nosso estado nessa competição, nessa modalidade? Até mesmo nessa competição que está havendo nesse final de semana aqui no estado. Bom, nós temos um número bom de adeptos, mas para a gente chamar assim, eu não queria citar nomes assim, porque a gente pode surpreender aí com Gil, mas a gente diz que Luana, no feminino, Charles e Thales aí do masculino, devem ter uma pontuação maior. Luana, em função da situação dela, ela já vem com destaque, com um perfil assim, que tudo indica que nós teremos assim uma oportunidade muito grande de vê-la aí saltando em 2016. Agora o Master Sport vai dar uma pausa e no próximo bloco a gente tem um pouco mais da entrevista com a Vânia, psicóloga Vânia, falando sobre psicologia desportiva, e também com o Kleber, falando sobre os saltos ornamentais, já que nesse final de semana tem o Campeonato Brasileiro da modalidade lá na Vila Olímpica no Délio. E também os jogos desse final de semana, né, você vai conferir os comentários aqui do nosso Ilomar. Tudo isso e muito mais, daqui a pouco, no Bloco Intervalo.